Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Bom dia. Bom dia, vamos embora? Olha, guerra declarada. A governadora Raquel Lira entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, a gente já comentou ontem aqui. E nessa ação ela pede que seja anulada a votação, né, da LDO. E aí os deputados não gostaram porque a LDO, a Raquel vetou as emendas parlamentares, algumas, a maioria, e os deputados derrubaram o veto dela. E Raquel foi ao Supremo tentar derrubar essa votação dos deputados. Por que foi tão assim, importante dessas derrubadas e das mudanças? Renata, o governo alega que essas emendas elas podem comprometer os recursos. Só que aí o governo ontem divulga que teve um superávit de 700 milhões de reais. Aí os deputados estão arretados. Como é que tem um superávit de dinheiro desse e quer cortar na emenda dos deputados? E não pode... Em um ano eleitoral, que o deputado quer chegar junto, alguns vão ser candidatos, outros vão chegar junto dos prefeitos que são aliados, e aí a confusão está formada. O Álvaro Porto reuniu ontem os presidentes dos partidos, as lideranças partidárias, para conversar. Eles estudam já uma maneira de recorrer caso o STF dê razão à governadora, né? Mas o fato é que amanhã vai ter a volta dos trabalhos na Assembleia e vai complicar bastante aí, né? Que já é uma relação bem difícil, bem delicada de Raquel, que ela tem com a Assembleia. O ano passado, ela, apesar de ter votações importantes e vitórias, como é o caso daquela história dos professores, mas mesmo assim ficou arranhada com a classe, mas os deputados chegaram junto e apoiaram Raquel, também apoiaram Raquel nos períodos de empréstimos, mas teve várias informações aqui, né, que a gente trouxe, inclusive, de a derrota na indicação do Tribunal de Contas do Estado, teve também essa questão da derrota nas emendas, uma relação complicadíssima e com vários recados, né, do presidente da Assembleia, que é aliado de Raquel, pelo menos na teoria, ele é do PSDB, mas também segue muito insatisfeito com essa relação. E essa decisão de Raquel ir ao STF azeda ainda mais essa relação. Outro dado complicado é que Raquel pediu a volta de alguns servidores Veja como as coisas se entrelaçam, Renata, e como o relacionamento ele pode complicar tudo. Raquel pediu a volta de alguns servidores, entre eles uma secretária, né, a Maíra, que ela é secretária de Finanças da Prefeitura do Recife, para o governo do Estado. E o prefeito do Recife não gostou, o João Campos, recorreu ao Tribunal de Contas. E quem é que vai julgar essa questão? Quem é que vai analisar? O sobrinho do presidente da Assembleia. O Eduardo Porto. Então, enfim, ele vai, claro, dar um voto técnico, né? Mas, enfim, a relação complicadíssima aí que tem. Então, também é uma guerra declarada aí de João Campos com Raquel. Raquel entrando com uma ação, João Campos pedindo outra, né? E aí vai ficar essa confusão, os dois que já estão aí preparados para 2026 se enfrentarem nas urnas. Também tem a entrevista que o Lula deu, né, falando de João. Ele botou João lá em cima. João é uma revelação, é uma aliança que a gente vai ser formada. E disse que ele tem a matutez do avô e... Como foi o adjetivo que ele deu de Eduardo? E alguma coisa de Eduardo, mas botou ele lá em cima. Botou João Campos lá em cima. Mas com Raquel só, olha, ela não fala mal do meu governo, a gente tem uma relação boa, mas deixou mais uma vez claro que é uma relação institucional. E ainda deu uma dica para Raquel, que não levasse tanto rancor na política. Ou seja, já chegou essa fama, porque Raquel é rancorosa para Lula, que todo mundo fala, né? E pelo jeito não adiantou. A governadora já entrou no STF e ontem com essa questão na Assembleia. Como se ele também, né, não tivesse rancor de ninguém, né? E a palavra rancorosa, né, a gente sabe que no meio político ela é quase uma máxima para todos eles. Se você faz algo que desagrada, e não só para político, não. Não, ele ontem... Por ser humano. Nessa entrevista que ele concedeu ontem, ele... Essa história de desarmar palanque, a gente sabe que é conversa também de política, esse negócio que não guarda rancor também é conversa de político. Só que alguns demonstram mais e outros são mais políticos, digamos assim. O próprio presidente é um deles. Mais o quê? Político ou mais rancoroso?
rancoroso, mas sim. político e disfarça. Rancor é ali com força, viu? Pois é. Porque é historinha do amor só na campanha política, viu? Amor pra quem ama a gente, É, né? justamente. Então ele É um exercício diário você amar o próximo. Nessa fala né? dele É um ensinamento ontem- de Jesus, né? Muito antigo. Mas na prática, você amar quem ele faz mal é complicado. É verdade. Então, o Lula ontem falou e repercutiu bastante. O João Campos, ele tem umas sacadas assim, sabe, Renata, que ele consegue enxergar coisas que os Quem? políticos... João Campos. Que os políticos não conseguem, ou então eles são burros mesmo. Porque, veja... veja, qual é a maior polêmica hoje... Burro dá zero pra Quais são as maiores polêmicas hoje em Pernambuco? polêmica? O Campeonato Pernambucano. Todo dia é uma confusão. Só ontem pode perder ponto. Retrô, Maguari. O presidente da federação deu uma entrevista. Eu mandei até para a Vinícius para soltar um trechinho dela aqui. Aí o que é que João Campos faz? Ele reúne os presidentes Náutico, Santa Cruz e Sport e anuncia R$1 milhão para cada time para investir em projeto social. Então é muito interessante essas movimentações políticas. E você vê, a imprensa vem sofrendo uma perseguição enorme do presidente da Federação Pernambucana e não tem um político que se movimente. Inclusive o deputado federal Fernando Rodolfo, que é jornalista, eu mandei mensagem para ele. Disse, meu amigo, você não vai dar um pio. E eu acho que entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. E a gente repete aqui também, né? A gente tem Tony Gel e Zé Queiroz, foram deputados, são lideranças, são comunicadores. Não deram um pio também, mas eles não têm mandato, né? A pessoa sem mandato Mas fica também complicado. não Poder são, ter se posicionado não são também, Zé né? ninguém também não, né, Justamente, Mário? são ex-prefeitos, ex-radialistas, mas ninguém saiu defesa da classe. Mas enfim, e o João Campos ontem anunciou esse negócio. Ô Mário, só uma pausa. Aí começa o pessoal a dizer, né, que é um absurdo, porque o Hospital da Restauração está um caco e o prefeito está gastando 3 milhões lá com os times da povo bem baixo, a informação. Meu filho, o Hospital da Restauração é do governo do estado. Aí veio outro e disse, ele estava um dia desse comemorando que fez uma escadaria com 800 degraus. Aí veio outro e disse, rapaz, ele estava comemorando que fez 800 escadarias. Será? Disse que ele estava fazendo um vídeo dizendo que construiu uma escadaria estava comemorando uma escadaria de 800 degraus. Porque as pessoas não vê, assim, vê, mas lê, não entende, ou não lê, ou só vê. É complicado, viu? É um rolo danado. Enfim. Sim, ele disse que esse dinheiro vinha de investimento, alguma Esse coisa. dinheiro é para usar em projetos sociais, na base. Entendeu? Eu acho... Aí teve até num grupo aqui, teve uma pessoa que botou... Eu não concordo que bote dinheiro público em instituição privada que é time de futebol. Ué, a gente tem toda semana dinheiro público jogado em time de futebol, com a polícia Com a militar segurança em ação, da polícia militar. com o SAMU, com não sei quem, com tudo que se envolve na história. E veja, dando trabalho à polícia, dando trabalho ao pessoal da todo saúde. mundo, quebrando carro, fazendo E tudo. todo mundo pagando, né? Até quem não gosta de futebol. Porque Pois quem é. paga é... Eu acho que se o problema é que às vezes o dinheiro ele é mal aplicado. Se o dinheiro for aplicado bem para a base, para o projeto social, para Aí a tem que comunidade prestar carente, conta, né? aí eu acho que é válido sim. E outra coisa, veja, um clube de futebol ele dá uma visibilidade enorme para, por exemplo, São João de Caruaru na camisa do Central, um exemplo do Porto, não é? Os jogos estão sendo todos transmitidos com imagem, seja num canal no YouTube ou seja na TV. Então, assim, é uma visibilidade muito grande e ajuda também os clubes que... O futebol ele dá um retorno muito interessante. Agora, não pode ser um universo paralelo, como a gente disse. Falando em futebol, eu queria só trazer um trechinho de uma entrevista que o presidente da federação, né, o nosso rei sol do futebol pernambucano, ele concedeu ontem ao nosso colega Rodrigo Raposo, no podcast que ele tem. E Ficou passado. vejam o absurdo da fala do presidente. Você que ainda não viu ou ouviu, agora aqui na Rádio Cidade, o que disse é Vandrão. Tem Xandão, o que disse é Vandrão. O lance que ele marcou a falta, que vocês reclamaram que foi penalidade máxima, não foi nada. E ele vai receber nota baixa porque marcou a falta. Não foi pênalti, nem foi falta, nem dentro nem fora da área. Segundo, o árbitro errou nesse lance, beneficiou o Sport. O gol realmente estava impedido. Nós conseguimos remover a imagem bem adiantado, um corpo todo à frente,
Não há o que o Afogados reclamar. O Afogados foi prejudicado nessa falta, que não foi nenhuma falta, e vocês disseram que foi um pênalti escandaloso, que não é verdade. Segundo, aquele outro pênalti lá, eu tenho minhas dúvidas e a comissão também. A opinião é que não deveria ter marcado, portanto o Afogados foi prejudicado, porque aquele toque é um toque sutil e significante que não derruba o jogador, não precisava daquele escândalo. E terceiro, só para avisar vocês, como o árbitro não errou contra o Sport, o próximo jogo do Sport, ele vai apitar de novo. Aí se vocês não forem a campo, vão levar a WO. Então, aprendam a conviver com seriedade. Não tenham essa conduta comigo que eu não aceito. Então, o próximo jogo do Sport, ele vai apitar de novo. Se vocês três acharem ruim, vocês retiram o time de campo e eu aplico o WO. Qualquer coisa, me procure na federação. Recebo todos educadamente. Mas não aceito essa conduta comigo, com os outros clubes e com o campeonato. E aprendam, verifiquem se vocês não sabem, vejam quanto o Sport recebeu e vejam quando o Sport não paga nada, para não dizer uma asneira dessa que o Sport paga para jogar. Por mim, assunto encerrado. Mas assim, quinta-feira ele vai apitar? Flamengo e Sport? Não tem que ter um sorteio? Não. O próximo jogo que tiver do Sport, ele vai apitar, pronto. Porque ele determina, sou eu para a comissão. Fim de papo. Mas não tem que ter um sorteio? Não, tinha. No caso do Sport, não vai ter. Pronto. Por mais que a federação sofra crítica, a federação está ajudando o clube, está colaborando com o filiado, está investindo no filiado. Se vocês não têm capacidade de ver isso, de enxergar isso, talvez não mereçam todo esse esforço que eu faça. Mas eu acredito que a maioria entende. Só esses 3 trainees aí é que certamente chegaram agora, caíram de paraquedas ou cuidavam de infantil no esporte e foram alçados à condição de profissional, que vão e falam essas bobagens. Olhe. Ânsia de vômito. Não é o Rei Sol. Ânsia de vômito. Mas tem que ter recurso, autoritária. tem que ter sorteio. Não, vai ter não. É desse jeito que eu quero e acabou-se. Aí eu mandei mensagem para um presidente de um clube aqui ontem, ele disse: Evandro é fogo, tem que ser do jeito que ele quer. Posso falar? Não. Veja. Não? Não. Não, Evandro! Pode falar. Não, Evandro. Só quer dizer, mas antes que você fale, Evandro só queria Flávio. fazer um pequeno raciocínio. Evandro Flávio. O que dá a entender, veja, quando o Sport do Clube do Recife não deu uma linha dessa fala dele. Então mostra o quê? Que os times têm uma extrema dependência de Exatamente. Ou dependem dele e precisam passar pano, porque, sinceramente, eu ouvindo um negócio desse, eu não tinha... Por mim, eu, dirigente, que se não tivesse nada a dever pro cabo, né? Eu não jogava, acabou o Campeonato Pernambucano 2024, eu não pisava em campo. Vergonha na cara. Ouvindo um desaforo desse. Os torcedores defenderam isso ontem. Pega o sub-20. Um desaforo desse. O clube pode ser punido. Eu não entrar. Deixa, não tem. Acabou o Campeonato Pernambucano. Acabou. Mas ele pode ser punido na CBF. Aí vai uma briga judicial. Não, vai pra justiça. Mas o que é que os torcedores Mário, defenderam? É um sorteio que precisa fazer. E o cara diz, eu vou botar quem eu quiser. O que é que os torcedores defenderam? Então não tem regra, não tem lei. Bota o sub-20 para jogar o campeonato pernambucano e foca na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e esse campeonato dele que se dane para lá. E eu acho que era uma medida interessante. Agora, como os times são muito desunidos, poderiam se juntar. É igual a classe do jornalista, sempre vai ter um que vai fazer. Podiam se juntar os 3 do Recife, principalmente, com o Central, com esses times, e ter uma posição mais firme, mas não. Ninguém se ajuda, ninguém... Enfim, é um absurdo isso que a gente está passando em Pernambuco. A imprensa sofrendo uma perseguição gigantesca, né, desse presidente da federação, né, e ninguém absolutamente faz nada. Né, você tem que ouvir esses impropérios dele. Para não falar merda, né? Eu não queria falar. Tem que ficar ouvindo essas merdas e a gente ficar calado e engolir. Eu não devendo favor. Olha, isso é brincadeira. Beijos de luz. Tchau. Vai tu e teu campeonato. Que é o campeonato dele, não é campeonato pernambucano, não. É campeonato... o Evandrão. Não é o Galeta, então... Campeonato Evandrão. Evandro o que é o nome dele? Carvalho. Campeonato Evandro Carvalho 2024. Porque a regra é ele... Ele podia ser a bola pra chutar ele. E o cavalo do cão que apareceu aqui? Deus me livre, eu não gosto nem... Ó,
2 minutos que tu botou aí, eu já tava com vontade de vomitar. Pronto. O novo sinônimo de autoritarismo, quando alguém... Quando não tem assim... Perdeu pra Xandão, não foi? É Evandro Carvalho. Perdeu pra Xandão, sinceramente. Xandão, pelo menos, é ministro. É. Quando alguém for autoritário que você diz que tá bom, é Evandro Carvalho. É. Lá no Racha tem um que eu jogo na terça-feira. Xandão tá dentro das atribuições Evandro dele. Carvalho. Agora esse aí... É complicado. É. Deus, Jesus e ele. Vamos pro WhatsApp, cidade.